Boa tarde para todo mundo. Não sei se eu não falei com alguém que pode ter chegado depois e eu não pude perceber. Queria agradecer vocês pela participação de mais um encontro, né? Em mais um encontro aqui do grupo de estudos e dando seguimento ao nosso fluxo de raciocínio aqui sobre estruturas clínicas. A gente vai entrar hoje no estudo das personalidades esquizoides. No encontro passado, nós falamos sobre personalidades psicopáticas. Então, a gente estudou essa tipologia psicopática, né? Com as suas principais características, né? Suas qualidades pulsionais, o seu temperamento, estrutura de ego, mecanismos de defesa predominantes, características de self, transferência, contra transferência, etc. E não sei se vocês repararam, mas eu pulei um capítulo, que seria o capítulo sobre personalidades narcisistas. E isso, na verdade, aconteceu por um objetivo, que seria a gente percorrer as estruturas perversão, psicose, neurose primeiro, e depois, no final, a gente trazer a questão do narcisismo, para a gente ver como que ela se encaixa na perversão, na psicose e na neurose, né? Porque ela se manifesta de formas distintas dentro de cada uma dessas estruturas. Então, eu achei que seria interessante deixar para a gente percorrer o narcisismo no final das nossas, das nossas discussões sobre cada um desses tipos de personalidade. Então, a gente discutiu no último encontro uma personalidade caracteristicamente perversa, né? Perversa do ponto de vista da perspectiva estrutural lacaniana, que parte de um referencial freudiano, na verdade, né? Então, a gente vem aqui comparando o estruturalismo lacaniano, né, em neurose, psicose e perversão, com a teoria psicodinâmica, que acho que talvez até seja um pouco dessa dúvida que a Renata tem, porque ela entrou no grupo depois da discussão dos capítulos de base. Então, até pensando nisso, eu tinha proposto aqui, pensado aqui, de dar um esclarecimento nessa distinção de como que a teoria psicodinâmica entende as estruturas versus como que a teoria lacaniana estrutural vê essas questões, até para situar, porque talvez a dúvida que a Renata colocou pode ser a dúvida de mais pessoas. Então, hoje nós vamos falar de personalidades esquizoides e a gente vai ver modos de recusa, modos de defesa, estratégias de defesa esquizoides em relação à realidade. Então, hoje a gente vai entrar nas estruturas psicóticas. A gente falou de estruturas perversas no encontro passado, a gente vai falar de estruturas psicóticas hoje. E a gente vai falar de estrutura psicótica hoje, no próximo encontro com a paranoia e no outro encontro com as personalidades maníaco-depressivas, que são as melancolias, né? A melancolia, que é entendido pela psicanálise como sendo uma estrutura de funcionamento psicótico. Então, quando a gente fala de psicoses, a gente está falando aqui de três modalidades distintas de recusa, como a gente vai ver hoje, né? O esquizoide rejeita a realidade de uma forma, o paranoide rejeita de uma outra perspectiva e o maníaco depressivo numa outra perspectiva distinta. Mas eles partilham essa característica, né? De rejeitar aspectos da realidade e se refugiar no mundo interno. Então a gente vai, nesses próximos três encontros, ver as três modalidades de defesa psicótica, né? Então, antes da gente entrar na personalidade esquizoide, vamos tentar esclarecer um pouco de como que a autora trabalha com essa ideia de tipologia, né? Que é o que difere um pouco da perspectiva estruturalista lacaniana, quando Lacan fala de neurose, psicose e perversão, retomando os mecanismos freudianos do recalque, da rejeição e do desmentido, né? Vocês devem se lembrar que Freud vai trabalhar com essas três posições estruturais, portanto, né, as três posições diante do Édipo, que seria o recalque na neurose, que é a Verdrängung na neurose, né? A Verwerfung na psicose, lá com o caso Schreber, e a Verneinung,
que é o desmentido na perversão no texto de Freud chamado O Fetiche, 1927, né? Então, Freud morre pouco tempo depois disso, né? Isso já são os textos de maturidade dele, quando ele distingue esses três mecanismos. E aí o Lacan é que vai retomar essa leitura e vai trabalhar essa questão estrutural, neurose, psicose, perversão, ao longo de toda a sua obra, nos seus seminários, né? Então, do ponto de vista lacaniano, a gente tem neurose, psicose, perversão, mas do ponto de vista psicodinâmico, a gente tem uma outra forma de enxergar essas estruturas. Tá? Essa é a comparação que eu queria fazer aqui, para vocês entenderem que solo que a gente está pisando, o terreno que a gente está pisando, qual é a classificação usada, né? Então, vejam que a gente tem três dimensões do desenvolvimento. A gente tem uma dimensão psicótica, um nível psicótico de desenvolvimento, que seria um nível mais precário, né, mais regressivo, com características simbióticas, com fixações na fases tipicamente oralizadas, né, do ponto de vista freudiano. E numa perspectiva ericksoniana, de estágios do desenvolvimento, haveriam conflitos nas tarefas relacionadas à confiança básica versus a insegurança. A gente vai ver que isso tem um aspecto central na psicose. Num segundo nível, a gente teria um estado borderline de desenvolvimento. Então, num nível borderline, a gente já haveria assim, conflitos, não características simbióticas, mas conflitos ligados à separação e individuação. Individuação aí no sentido de individualização, tá? Não é na perspectiva junguiana de individuação, mas é de se tornar um indivíduo. Então, a gente teria aí questões mais ligadas à fase anal para a fase fálica, né? É justamente aquele ponto de transição das defesas psicóticas para as defesas neuróticas, no qual acontece um trauma, e é como se o border se situasse entre a neurose e a psicose, em razão disso. Então, do ponto de vista freudiano, há um trauma na passagem das defesas psicóticas para as defesas neuróticas. E do ponto de vista do desenvolvimento ericksoniano, a gente estaria falando de complicações nas tarefas que envolvem autonomia versus vergonha e culpa. A gente vai ver no próximo encontro, inclusive, que sentimentos de vergonha e culpa são sentimentos extremamente comuns nas personalidades paranoides. Então, está realmente assim no eixo das questões do funcionamento psicótico, do funcionamento borderline. E também por isso que o border, eventualmente, tem características persecutórias. Ele tem, assim, um nível de funcionamento paranoide em alguns momentos. E numa terceira camada, né, do desenvolvimento, a gente teria o nível neurótico, seria um nível mais adaptado, né? Então, esse nível neurótico seria, assim, do neurótico ao normal. E não existe o normal, né? Existe a neurose. Só que a neurose pode ser uma neurose que produz queixa clínica, ou pode ser a neurose normal de todos os dias. Esse sujeito neurótico, mas que não tem demanda clínica, né? Vive normalmente. Então, esse seria o sujeito, vamos dizer, então, mais desenvolvido do ponto de vista psíquico. Então, ele teria uma integração da identidade, diferente das camadas anteriores, e uma constância maior nas relações objetais, né? Quer dizer, ele lidaria melhor com a ausência do objeto, haveria uma constância, né? Então, o neurótico, ele suporta, né? Ele suporta a ausência do objeto, porque ele é capaz de simbolizar a ausência do objeto, coisa que o psicótico e o border têm mais dificuldades, né? Tanto que um dos temores do border é justamente o medo de ser abandonado. É o temor do abandono, o medo da perda, né? Isso é um temor central nas personalidades borderline. Então, do ponto de vista freudiano, as fixações neuróticas estão ali na fase edipiana, fase fálica, né? Portanto. E a gente teria, do ponto de vista ericksoniano, então, um conflito, talvez possíveis problemáticas ligadas às etapas de iniciativa versus culpa, né? Essa é a problemática que o neurótico traz, né? A culpa, a dúvida, o neurótico está sempre em dúvida, né? Ele não sabe se ele casa, se ele separa, se ele pede demissão, se ele arruma outro emprego, né?
se ele compra um carro ou anda de bicicleta. Ele está sempre em dúvida, né? Sempre tem alguma queixa, alguma dúvida, que são tipicamente as características neuróticas. Então, vejam, a gente tem 3 níveis de desenvolvimento: nível psicótico, nível borderline e nível neurótico. E dentro de cada um desses níveis, a gente teria as dimensões tipológicas, ou seja, os tipos de personalidade. Então, a gente teria o funcionamento psicopático, o funcionamento narcisista, o funcionamento esquizoide, o paranoide, o depressivo, o obsessivo-compulsivo, o histérico e outros não muito bem característicos, como, por exemplo, o funcionamento masoquístico, sádico, etc. Então, isso nos permite dizer que, na perspectiva psicodinâmica, a gente poderia ter um funcionamento psicopático de nível psicótico ou de nível borderline ou de nível neurótico. Vocês entendem? Então, não é como o estruturalismo francês, que o psicopata é sempre um perverso. Aqui é uma outra perspectiva. Então, o psicopata poderia ser um psicótico. Como? Por exemplo, aqueles serial killers ou assassinos que. Vamos lembrar do caso do David Berkowitz, que foi um assassino em série nos Estados Unidos, que cometia crimes influenciado por um demônio, por vozes ouvidas de um demônio, que falava a ele pelo cachorro do vizinho. Então, o cachorro do vizinho latia, ele ouvia as vozes do demônio que comandavam as ações dele para esses assassinatos. Então, a gente está falando de um funcionamento psicopático de características psicóticas. Vocês entenderam? Então, ele estaria ali naquela tabelinha, ele estaria ali na coluna 1, linha 3, né? Nível psicótico, funcionamento tipo psicopático. Ou pode ser o border psicopático, ou poderia ser o neurótico psicopático. O que, que seria, por exemplo, o neurótico psicopático? Seria esse neurótico pequeno perverso, esse neurótico que tem perversidades, pequenas maldades, invejas e pequenas contravenções e ataques aos outros, à reputação dos outros, né? Ele pode ser impulsivo, ele pode se envolver em conflitos, pode eventualmente falsificar, trapacear, mas ele se arrepende, ele mantém ali um certo padrão neurótico, né? Então, cada um desses tipos poderia estar enquadrado num funcionamento psicótico, border ou neurótico. Aí a pergunta, né, tá, onde é que fica a questão da perversão? Vocês estão vendo que não tem. Então não tem essa leitura da perversão. Por quê? Porque, retornando a Freud, a gente vai ver que Freud distinguiu essencialmente duas estruturas. Ele distinguiu neurose e psicose. Freud não fala de uma estrutura perversa. Ele fala de um mecanismo formador do fetiche, que se dá na base de uma perversão, mas ele não fala da perversão como uma estrutura. Então, para Freud, existe neurose e psicose. Então, é isso que os autores americanos tendem a seguir, né? Essa perspectiva freudiana de neurose e psicose, e as demais circunstâncias que são chamadas de não estruturas. Aí entra tudo junto aí, no mesmo balaio, né? Funcionamento. O que é não estrutura? O borderline, o funcionamento perverso, porque elas não têm características que as permitem ser chamadas de estruturas. Elas são não estruturas. Então, trabalha-se com parâmetro de neurose e psicose. Então, vejam, eu tô falando isso para vocês entenderem que território que a gente está pisando. E para que vocês entendam que não existe uma psicanálise, existem psicanálises. E a gente precisa saber com qual delas a gente vai trabalhar e em que momento, talvez, a leitura de uma ou outra pode ser mais útil para a nossa prática. Então, não significa dizer que essa teoria é melhor que a teoria lacaniana, ou que a teoria lacaniana é mais certa do que essa. Não, não se trata desse tipo de debate, mas se trata de todas as opções que a gente tem, opções de construtos teóricos que a gente tem, à nossa disposição para a gente aplicar aquela que melhor nos ajuda na clínica, na compreensão do que a gente está trabalhando com os pacientes, né? Então, é interessante a gente conhecer todos esses modelos. Vamos lá. Eu estou falando isso aqui só para a gente se contextualizar com o livro dessa autora, né? Que pode eventualmente trazer assim alguma dúvida.
em relação a essas classificações. Pode falar, Renata. Professor, eu sempre fiquei com uma dúvida assim, em relação à questão da. Eu falo muito de psicodinâmica, né? A psicodinâmica seria, assim, pelo que eu pesquisei na internet, uma questão assim, de você não avaliar os sintomas da pessoa assim, como individuais, assim, mas você avaliar o contexto relacional com a família. Isso é uma coisa que está só da psicanálise ou outras, assim, não é da psicanálise, isso é uma coisa mais geral? Na verdade, teoria psicodinâmica são teorias que reconhecem a influência do inconsciente sobre a personalidade como um todo. Então, quaisquer teorias que enfatizem o papel do inconsciente sobre a personalidade são entendidas como teorias psicodinâmicas. Porém, no contexto da psicanálise, a teoria psicodinâmica ficou mais entendida como aquele conjunto de teorias que deriva de uma espécie de síntese de muitas escolas em psicanálise, feita mais particularmente pelos americanos, em proximidade maior com a psiquiatria. Então, é uma teoria que se aproxima da leitura psiquiátrica, mas que, porém, mantém uma certa distinção. É uma teoria que traz, por exemplo, um olhar para a neurociência, um olhar para a psiquiatria, um olhar para a psicologia do self da década de 60, a teoria das relações objetais, a psicologia do ego, de Anna Freud. Então, retoma Freud na teoria da pulsão. Então, é uma teoria que faz uma síntese do saber psicanalítico em conjunto com a neurociência, em conjunto com a psiquiatria. Entendi. Assim, ao meu ver, claro, como qualquer teoria tem as suas limitações, ela pode parecer um pouco rasa em alguns momentos, assim, generalista. É uma teoria mais psicoterapêutica do que analítica, ao meu ver, mas ela tem uma forte aplicação clínica. É um texto, não sei se vocês têm essa impressão, mas é um texto que quando você pega para ler, você vê a aplicação clínica muito prática na sua mão. Então, eu acho um texto muito voltado para a prática clínica. Uhum. É um texto que realmente ajuda quando você está com um paciente com dúvidas de como acolher, como entender a psicodinâmica do paciente. Você pega um capítulo aqui desse livro, você dá uma lida, você sai com um parâmetro, né? Eu acho ele muito prático de ler. Entendi. Assim, eu fico com um pouco de dúvida, assim, em relação a essa questão de diagnóstico de uma forma geral, não só nesse livro, mas também o DSM que a gente está estudando agora, porque assim, eu Sim. tive a minha primeira prática na escola, né? E aí você tinha que ser com outro, e você tinha que colocar o diagnóstico, tipo assim, o que você acha do diagnóstico segundo o DSM, né? Só que eu acho, assim, a gente fez só uma triagem, assim, eu É, conversei bastante com a pessoa, mas eu acho, assim, muito superficial, assim, eu entendo o diagnóstico no sentido, assim, de orientar o caminho que você é. vai seguir para uma terapia, nesse sentido. Mas eu acho muito, assim, acho superficial, assim, sabe, tipo, você é uma conversa, assim, a gente ainda ficou mais do que 50 minutos, que ela falou muito, mas, assim, eu acho pouco tempo para você diagnosticar uma pessoa. E além da questão do tempo, a crítica que a psicanálise faz, né, ao diagnóstico é a convenção de alguns sinais e de alguns sintomas que são meramente manifestações externas de um fenômeno e que não nos permitem estabelecer distinções consistentes entre esses diferentes tipos, né? Por exemplo, a presença de alucinações é comumente atribuída a psicoses. Porém, é com muita frequência que indivíduos não psicóticos também manifestam alucinações. Ou, por exemplo, o entendimento de que sintomas precisam ser eliminados. Sintomas são coisas indesejáveis que precisam ser eliminados. Ora, a visão que a psicanálise tem é que o sintoma é uma construção que visa o reequilíbrio. Então, o delírio e a alucinação do psicótico são tentativas de reequilíbrio e de reestabelecimento da ordem. Eles não podem ser tirados assim, meramente por serem tirados. Então, a gente vê que os manuais psiquiátricos oferecem um olhar a partir da manifestação externa dos fenômenos,
Mas o diagnóstico que a gente faz aqui, que é um diagnóstico estrutural, ele não observa o fenômeno pela sua perspectiva externa, mas ele observa pela sua perspectiva interna. Então, os parâmetros de diagnóstico que a gente está seguindo aqui não são parâmetros de sintomas, são parâmetros de estrutura. Então, características do ego, conflitos intrapsíquicos ligados às fases do desenvolvimento, mecanismos de defesa predominantes, organização do self, observar o padrão de relações objetais. Esses são os indicativos diagnósticos que a gente está usando. Então, eles não são externos, eles são internos. E eles nos possibilitam uma observação mais segura do fenômeno que a gente está tratando, porque ele não leva em consideração meramente o que se expressa externamente, mas o que organiza o sujeito internamente. Então, se a gente puder trabalhar com um diagnóstico, então, que seja abrangente no sentido interno e externo, isso vai nos dar mais condições de olhar para o fenômeno com uma certa segurança do que meramente analisar o sujeito pelos seus sintomas. Isso, de fato, é muito simplista, né? Que é um olhar muito descritivo, ele é muito superficial, muito simplista. Tá? Essa é a crítica que a psicanálise faz aos manuais diagnósticos. Cláudia? Professor, a Tatiane no grupo está pedindo autorização. Não é, na realidade, não é autorização, ela pede o código. Ela está entrando pelo computador, ela está angustiada ali, desejando entrar, só que está pedindo o código. Aí eu disse para ela, como eu entrei pelo celular não pede código, entra direto. Não, ela só precisa clicar no link Sim, e foi o que entrar. Ou aconteceu. então entrar lá no Gmail dela e colocar participar de uma reunião e digitar a sequência de letras que a gente usou para entrar aqui, que são essas letrinhas que estão aqui, ó. RMCFZTDGAH. Eu entrei pelo computador e foi direto. Eu vou falar para ela, tem umas letrinhas ali, é isso? Essas letrinhas aqui que estão aqui, ó, aparecendo para você do lado das horas aqui. Que são aquelas do link que eu mandei lá no grupo. Tá no link, tá no link. Aquele link Tá, eu vou lá. falar para ela, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Agora eu tenho que Bom, tirar a mãozinha. Tá, tira. então, voltando aqui, o que são personalidades esquizoides, então? Que essa é a primeira proposta, né, da gente entrar aqui pelo campo das psicoses. São espectros, então, né, a gente está falando de personalidades esquizoides como um espectro de fenômenos, ou seja, uma qualidade de fenômenos que vai desde níveis mais regressivos, no campo das esquizofrenias, né, no campo das psicoses, assim, num funcionamento de nível psicótico, como a gente viu no slide anterior, até um nível mais organizado, que pode se manifestar com mais organização, com mais autonomia, e até muitas vezes com um gênio muito criativo, como a gente vai ver. Então, a ideia de esquizoide remete à noção de divisão. Esquise significa cisão. É daí que vem a expressão, inclusive, esquizofrenia, que ela é dividida em esquizo, que é cisão, divisão, e frenia, que vem de frenos, que é o pensamento. Então, é o pensamento dividido, né, na esquizofrenia. Então, o esquizoide vem de esquise, que é divisão, e esse oide significa na forma de. Então, é como se não fosse uma divisão verdadeira, como a dos esquizofrênicos, mas é um simulacro de divisão. Então, a gente vai ver que nem todos os esquizoides têm delírios e alucinações, né? Mas é na forma de uma esquise. Por quê? Porque o mecanismo de defesa, um dos mecanismos de defesa predominantes é a cisão. É isso que a gente vai ver. Então, essa divisão é a divisão do que, na realidade? É a divisão do self versus a realidade externa. Então, em outras palavras, do si mesmo com a realidade externa e também ou do si mesmo em relação ao próprio desejo. Então, isso significa o quê? Que esse indivíduo, em momentos de crise, em momentos de muito estresse, de muita sobrecarga emocional, ele se refugia no seu mundo interno. Ele se afasta.
Então ele se afasta das pessoas e também se afasta da realidade externa como um todo. Como se o mundo interno fosse, portanto, um refúgio. Pois não, Cláudio? Eu tenho notado um aumento muito grande, né, de crianças, de pessoas serem diagnosticadas com autismo. Talvez, não seriam personalidades esquizoides e a necessidade logo de dar um parecer é tão grande que é mais fácil dizer que são autistas? Pode ser uma possibilidade de considerar o aumento significativo desses diagnósticos. Embora, como você observou, autismo e personalidade esquizoide não são exatamente a mesma coisa. Embora eles partilhem desse posicionamento autístico. Mas eles têm um posicionamento autístico, mas não significa que são a mesma coisa. Posicionamento autístico, então, no sentido de se voltar para si, né? A Renata pergunta aqui se seria o sonhador. Em outras palavras, é o sonhador no sentido do introspectivo. Então, são indivíduos com maior capacidade de introspecção. E a gente vai ver que essa introspecção, se for bem trabalhada, pode produzir resultados extremamente interessantes. Então, vamos fazer algumas considerações, porque para a gente entender que esse funcionamento de personalidade esquizoide, vejam, ele não é o esquizofrênico, tá, gente? É uma pessoa que vai de um nível psicótico até um nível absolutamente normal. Uma pessoa que se casa, tem filhos, trabalha, estuda, vive uma vida normal. Mas ele é um introvertido. Vocês entendem? Ele é um introvertido. Até do ponto de vista junguiano, ele pode ser pensado como um introvertido. Não significa que todo introvertido é esquizoide, mas ele tem um funcionamento introvertido. Pois não, Ivanildo? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu não sei se a minha pergunta vai ser boba, mas é daí que vem aquela expressão que as pessoas falam que fulano é esquisito, no sentido de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que se porta de maneira muito introspectiva, Sim, uma sim, pessoa porque estranha. porque como o que que é o estranho, né? O que que é o esquisito? É, na verdade, aquele que é diferente dos demais, aquele que não segue os padrões, né? Então, se a gente está falando de personalidades que não se pautam tanto por características externas do mundo, mas elas se pautam mais voltadas pelos seus valores internos, então esse indivíduo pode, em algum momento, se mostrar externamente como uma pessoa excêntrica, uma pessoa diferente, esquisita. Mas a gente precisa ter uma leitura crítica disso, porque o que que é o esquisito? O esquisito é só aquele que não pactuou com o que a maioria faz. Como se o que a maioria faz é o que faz bem. Será que isso é uma verdade? O que a maioria faz é o que é certo fazer. Será que isso é uma verdade? Ou é o que é saudável? Nem sempre, né? Se fosse assim, o mundo não estava do jeito que está. Pois é. Então, ele é, como você falou, Ivonilda, um dos mais facilmente rotulados negativamente como pessoas patológicas, porque as suas características excêntricas podem chamar a atenção. E são rótulos, mais uma vez eu repito, né? Rótulos aplicados superficialmente. E, claro, também levianamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não replicar esse modo leigo de pensar, né? Então, como eu dizia, é a estrutura de personalidade que mais frequentemente evolui para a esquizofrenia. Vejam, a palavra evolui ali não significa melhora, significa caminha para a esquizofrenia. Por quê? Por conta do mecanismo de defesa, que é a posição regressiva. A cisão com a realidade externa, o isolamento e a regressão. Então, se essa é a principal estratégia defensiva dele,
Se isso se agravar, ele pode evoluir para a esquizofrenia com muito mais chance do que outras personalidades, ok? Então, como eu falei para vocês, é uma personalidade que se assemelha ao conceito junguiano de introversão. O que é o introvertido para o Jung, né? Lembre-se que nos tipos psicológicos, Jung discrimina 2 tipos enquanto atitudes. Atitudes extrovertidas e atitudes introvertidas. Então, o extrovertido percebe o mundo de fora para dentro, enquanto que o introvertido percebe o mundo de dentro para fora. As impressões internas são aquelas que são mais importantes para ele do que as informações que advêm de fora para dentro. Esse é o mundo do introvertido. E, além da atitude introvertida, haveria uma possível predominância das funções sentimento e intuição, que são contrárias às funções do pensamento e da sensação. Então, o indivíduo de função sentimento e intuição seria aquele indivíduo que se relaciona com as coisas de forma muito mais a atribuir julgamentos de valor do que pensar racionalmente sobre as coisas. Por exemplo, gosto, não gosto, feio, bonito, bom ou ruim, isso é sentimento. É o que atribui valor. E a intuição é uma forma de apreensão dos objetos que não passa pelos órgãos dos sentidos, não passa pelas sensações. Então é uma forma muito intuitiva de perceber o mundo. Então vocês imaginam um introvertido, sentimento e intuição. É uma pessoa que ela tem um mundo interno riquíssimo e que você não consegue entender de fora muito bem como que ela estabelece o seu critério de julgamento das coisas. Por isso que ela é percebida externamente como diferentona, imprevisível, intempestiva, esquisita. Ela tem um modo de funcionamento muito distinto. Então, são características muito interessantes. Então, vejam que se essas personalidades forem bem trabalhadas e elas forem hábeis em criar, elas podem produzir resultados magníficos. São personalidades que têm predisposição me refiro no sentido de elas teriam uma aptidão, melhor dizendo, para a investigação filosófica, para as disciplinas espirituais, as ciências teóricas, as artes criativas, por causa da riqueza desse mundo interior. Então, imaginem, por exemplo, um filósofo que precisa mergulhar no mundo de reflexões, né? Então, esse filósofo precisaria de uma certa profundidade interna para poder dar conta desse trabalho filosófico, desse trabalho investigativo. Ou se a gente pegar, eu vou falar de personalidades aqui, mas eu não estou fazendo referência a elas como esquizoides. Só estou falando da profundidade que certas personalidades têm. Por exemplo, grandes escritores. Se a gente pegar Tolkien, por exemplo, que criou quase que uma mitologia própria, ou George Martin com a Guerra dos Tronos, aquilo ali é quase um mundo, é um multiverso aquele negócio. Então imaginem a profundidade da personalidade desses indivíduos para serem capazes de construir esse mundo interno, né? Esse mundo literário. Então a gente está falando de introvertidos muito profundos. Não estou insinuando que eles são esquizoides. Só estou me referindo ao fato de que eles têm um arcabouço interno muito profundo, e isso é fantástico. Então a gente tem exemplos aí como Wittgenstein e Einstein, que muito possivelmente são indivíduos de fortes componentes esquizoides, né? Tem uma passagem no texto que inclusive a autora fala, eu não sabia, mas achei muito interessante, a autora diz que Einstein preferia, é um trecho da fala dele próprio, né, do próprio Einstein, ele preferia a companhia das estrelas do que a companhia das pessoas. Então, quer dizer, aquele indivíduo que ele está satisfeito naquele mundo interno dele, não vê tanto a necessidade de se aproximar dos outros, né, de cultivar relações tão próximas com os outros assim. Bom, então, como que a gente pode caracterizar esse funcionamento esquizoide? É como até a Cláudia colocou a questão um pouco antes, mas o funcionamento esquizoide se assemelha, do ponto de vista externo
ao funcionamento autístico. Então, do ponto de vista externo, significa que ele é isolado, ele pode se interessar por coisas mais específicas, que talvez você não entenda o porquê que ele se interessa por aquilo. Ele não se sente muito confortável na presença de muitas pessoas. Do ponto de vista das manifestações externas, a gente nota um componente autístico. Porém, do ponto de vista da organização interna, a gente observa que o autista tem maior dificuldades em imaginar o universo do outro. Então, ele tem essa dificuldade de simbolizar o universo do outro, ao passo que o esquizoide, ele não tem essa dificuldade de imaginar o que o outro pensa, o que o outro sente. Mas o problema maior dele é a dificuldade que ele tem de suportar o outro. Quer dizer, ele até consegue imaginar como você se sente, mas ele tem dificuldade de sustentar a conexão com você. Então, se ele sentir que essa conexão é muito intensa para ele, ele se afasta. É por isso que indivíduos esquizoides são eles têm maior preferência por atividades solitárias. Eles não costumam pertencer a grandes grupos. Atividades coletivas, tá no meio de grandes grupos, etc. Eles têm preferência por atividades com poucas pessoas, pessoas mais próximas, ou a solidão. A solidão não é um problema para esses indivíduos. Quer dizer, pode ser um problema, melhor dizendo, pode ser um problema, mas é também um refúgio. A gente vai ver que esse movimento, às vezes, ele pode até ser um pouco ambivalente. Ele até quer estar com as pessoas, mas ele sente dificuldade de permanecer nessa posição, muito próximo aos outros. Professor, eu achei bastante interessante isso que eu li sobre, e ela falando também assim da proximidade com o autismo. Eu estava vendo uma reportagem daquela psiquiatra, a Barbosa, qual é o nome dela mesmo? Que tem vários livros. Tem livro sobre psicopatia e tal. E ela estava falando assim do cérebro, de como o cérebro, assim, no final da gestação, que ele passa por, tipo assim, é como se o cérebro fosse assim, cortado, assim, vários, como se passasse por uma limpa, assim, dos excessos, assim, que tem. Então ele fala assim que o autista, ele na verdade ele vem com mais neurônio do que, assim, do que uma pessoa que não é autista. Então, ela tem uma sensibilidade a mais a som, a cheiro, a toque. Eles têm essa hipersensibilidade que tem a ver com o excesso de neurônios que não foram podados, assim, né, nessa fase. Então, eu percebo muito isso também nesse traço, assim, de repente serem pessoas assim que não gostam de balada, que preferem assim, se sair, vai para uma reunião social, não é que a pessoa seja antissocial, mas ela gosta de muito barulho, de show com muita gente, sabe? Sim, sim. Isso é chamado de hiperestesia. Em psicopatologia, a gente falou sobre isso, né? É a sensibilidade maior aos estímulos. Tem pessoas que são, assim, já naturalmente mais sensíveis a estímulos. Quer dizer, ambientes muito barulhentos incomodam, ambientes muito luminosos, ambientes com um grande fluxo de pessoas. É claro que isso depende de características temperamentais, mas também depende de experiências vividas. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Vou colocar de um modo geral, generalizando, mas não generalizando, ver se vocês conseguem entender. Que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais intolerante para essas coisas. Vocês concordam comigo? Sim. Barulho demais, gente demais. A gente fica mais chato, mais exigente. Sim, perfeitamente. De um modo geral, é isso que acontece. Não significa que a gente não goste de ir para uma festa de vez em quando, a gente gosta. Mas a gente vai ficando assim. E outra coisa, vejam, depois da pandemia, tem muita gente que não consegue ficar perto de muita gente. Quase que meio que um trauma, assim, de contaminação, né?
a gente ficou meio intolerante com grandes multidões depois da pandemia. Não sei vocês, mas às vezes quando a gente olha na televisão, tá tendo um show, alguma coisa, você fala aquele tanto de gente, a primeira coisa que você pensa é, nossa, esse tanto de gente, meu Deus. Eu confesso Uma que eu fiquei coisa, um pouco assim, professor, porque uma coisa hoje, meio fóbica, né? quando eu vou ao shopping, qualquer lugar assim, eu me percebo esquivando das pessoas. Eu me É, esquivo de grupos cheios, de pessoas sem máscara. Então, assim, eu não é, peguei, eu não tive a experiência de pegar o Covid. Então, eu acho que por causa disso também, eu me esquivo o tempo todo. Então, é. A gente sabe que o que nós vivemos na pandemia modificou nosso comportamento, modificou a nossa personalidade, né? Então a gente está falando aqui de indivíduos com uma maior sensibilidade a esses fatores. Então, vejam, a gente está abordando aqui aspectos temperamentais, ou seja, a gente está falando de fatores de predisposição biológica, mas também fatores muito arcaicos no desenvolvimento infantil, que estão associados ao funcionamento esquizoide. Então, a gente está falando de recém-nascidos que manifestaram maiores dificuldades em se adaptar ao corpo dos seus cuidadores. Quer dizer, quando você pega um bebê recém-nascido, ele parece se moldar ao seu corpo, parece que encaixa. O afago do cuidador é bem-vindo ao corpo da criança, porque isso é uma necessidade instintiva, né? Essa necessidade de proteção, de abrigo, de filiação. Mas essas crianças parecem rejeitar a proximidade. Elas parecem não se encaixar, ficarem desconfortáveis no colo. Então a gente está vendo, desde o início, conflitivas pulsionais orais, que vão fomentar fantasias ligadas a esse sentimento de ser engolfado pelo outro, de ser devorado pelo outro. Isso é sentido como incômodo. Então, seria mais ou menos uma sensação sufocante que você tem quando você está perto demais das pessoas. Vejam, em alguma medida, todos nós temos um pouco disso em algum momento da vida, tá? Não significa que todo mundo que sente isso é esquizoide. Não é isso. Quantas vezes já aconteceu com vocês de estar no meio de uma multidão e se sentir incomodado de estar no meio de uma multidão? Sentir que aquilo ali tivesse quase como te absorvendo, te engolindo. E aí você fala, vamos sair um pouco daqui, vamos afastar um pouco desse pessoal, respirar um pouco? Estou um pouco sem ar. Isso acontece constantemente com todos nós, né? Mas a gente está falando de um indivíduo que tem uma estrutura já defensiva adaptada para evitar essas situações. Então, isso remete, se a gente parar para pensar, lembrem-se, né? Então, já que a gente falou de Lacan um pouquinho aqui no início do encontro, isso remete àquele significante que Lacan chamou de desejo da mãe. Quer dizer, e a palavra desejo, a expressão desejo da mãe, ela tem dois significados. É o desejo do filho pela mãe, mas é também o desejo da mãe pelo filho. Então, a criança, ao nascer, ao mesmo tempo que necessita dos cuidados maternos, ela também fomenta uma fantasia de que irá ser engolida pela mãe, de que ela vai sucumbir ao corpo da mãe, quase como se dissolver no corpo da mãe. Ora, os psicanalistas chamam isso de reverie, né? Os bionianos chamam de reverie, de função continente, que é essa capacidade que a mãe tem que ter de servir como um continente para o bebê, na qual ele possa se dissolver no corpo da mãe. E, em outras palavras, isso significa que a mãe tem que dar conta do sofrimento do bebê, da angústia do bebê. Ela tem que dar conta disso. Ela tem que receber, processar e devolver algo organizado para que o bebê possa se estruturar, né? Essa é uma função materna importante.
mas ela pode ser sentida como ameaçadora se a mãe for demasiado, vamos dizer, se a pressão materna for muito grande sobre o filho, né? A presença materna for ofuscante demais sobre o filho. Então, esse indivíduo não experimenta, né, a sua oralidade como advinda do self, como advinda de si mesmo. Essa oralidade, então, esse engolfamento é o desejo do próprio indivíduo, mas ele não experimenta essa impressão como sendo própria a ele. Ele a projeta no mundo externo, que parece, então, para ele ser ameaçador e sufocante. Então, essas fantasias de devorar, o medo que ele tem, então, de ser devorado pelo mundo, na realidade é a projeção das suas próprias fantasias orais agressivas. Então, o self lida com essas fantasias, projetando-as no mundo externo. Isso vai de encontro ao que Freud nos ensinou sobre o mecanismo formador das psicoses, que Freud vai falar da rejeição. Quer dizer, o psicótico rejeita aspectos de si próprio e os projeta no mundo externo. E o Lacan vai chamar isso de fora-clusão, né? Só que o Lacan, ao falar de fora-clusão, ele vai falar especificamente da fora-clusão do significante do nome do pai, né? Do registro do simbólico. Então, o Lacan diz que aquilo que não foi assimilado, introjetado, né? Aquilo que está fora-cluído do simbólico, portanto, retorna no real sob a forma de delírios e alucinações. Essa é a teoria lacaniana das psicoses no Seminário 3, na década de 50. Então, vai de encontro ao que a gente está estudando aqui. Só que Lacan é mais específico no sentido do significante do nome do pai, que seria a fora-clusão da metáfora paterna, né? A fora-clusão da função do pai. E aqui a gente está falando de uma perspectiva de projeção mais ligada à teoria pulsional freudiana. Quer dizer, o que está fora-cluído aqui, o que está rejeitado e projetado aqui, são as fantasias orais. Então a gente consegue ir fazendo algumas comparações e fazendo alguns paralelos, assim, com algumas limitações, algumas proximidades, né? Dá para a gente ir trabalhando nisso. Muito bem, vamos adiante. Então a gente está falando aqui de características gerais, né? De pulsão. Então, Feuerbach, que é um psicanalista mais da escola mais recente, vai falar dessa oralidade pulsional que é transformada em fome. Então ele vai até citar essa expressão, muito curiosa, né? O amor transformado em fome. Quer dizer, a voracidade oral desse indivíduo, projetada no mundo externo, é transformada em isolamento e em rejeição e afastamento dos outros. Então, a voracidade oral dele acaba se transformando em fome, em abstinência de afeto. Então, há um vazio de afeto, há uma frieza afetiva, uma neutralização do afeto, que é o resultado da neutralização dessa oralidade. Então, ele, inclusive, vai observar uma tendência pulsional dessas personalidades esquizoides em serem magras. Olha só que interessante isso. Quer dizer, é um processo psíquico que se reflete no corpo, se reflete no comportamento, inclusive alimentar desses sujeitos. É muito interessante, né? Uma tendência à magreza. Então, esse temperamento esquizoide é percebido externamente como calmo. Então, não é um indivíduo agressivo, nervoso. Externamente, ele é percebido como calmo. Porém, essa calmaria externa é o resultado do trabalho de diversos mecanismos de defesa para neutralizar a violência das fantasias orais. Então, toda a potência devastadora dessa fantasia oral está trabalhada em vários mecanismos de defesa, atribuindo ao externo esse mal-estar. Por isso, ele recua e se manifesta calmamente perante as pessoas. Então, são indivíduos sensíveis à sua segurança básica.
quando eles se sentem assediados demais, e aí assediados eu estou me referindo assim, se as pessoas os procuram excessivamente, ele se sente desconfortável e ansioso. E vai lidar com isso se afastando. Afastando tanto fisicamente das pessoas, quanto mentalmente dos assuntos externos, se refugiando mais no seu mundo interno. Pois não, Renata? Quando ela compara, ela fala dos tipos lá do Jung, é porque, assim, nos tipos do Jung não é algo patológico, né? Assim, eles não entra nesse mérito da patologia, né? Porque, assim, Não. eu me lembro que eu já fiz terapia junguiana, e ele fez teste em mim e deu introvertido, sentimento e intuição, o outro não lembro. Foi exatamente isso. Eu falei, nossa, e várias coisas, assim, eu me identifiquei, assim, com traços, assim, essa Sim. tendência a ser muito introvertida, ter um mundo interior muito rico, ter essa ligação com a arte, sempre tive muito forte. Isso aí. O Jung está falando de tipos psicológicos, ele não está falando de diagnósticos patológicos, né? Está falando de tipos de personalidade. E lembra que a primeira coisa que a gente falou é que essas tipologias, elas vão de um nível de desenvolvimento psicótico até um nível de desenvolvimento normal. Então, você tem que observar aonde é que você situa, aonde que você se situa no nível de desenvolvimento psíquico. Qual é a organização, né? Então, você tem desde um patamar normal, um patamar neurótico, um patamar borderline, um patamar psicótico. Mas são tipologias normais. Há o esquizoide normal, sem queixa clínica. É o sujeito que produz, ele participa, ele trabalha, ele se casa, ele se relaciona, estuda. Só que, eventualmente, ele sente a presença externa como demais, é too much. E aí ele precisa, assim, um pouco recuar, respirar, manter o equilíbrio interno. Depois ele volta, ele pactua de novo, ele aparece. Depois ele, cara, vontade de fazer uma coisa sozinho aqui e tal. Não, hoje eu quero ficar em casa. Então ele vai e volta, ele vai e volta. Ele nunca rompe, mas ele está sempre indo e voltando. Ele tem a necessidade de estar só também. Sim. Isso é plenamente Eu não sei natural. essa necessidade de solidão, mas isso para mim sempre foi muito presente. Sim. Isso é normal, é um tipo de personalidade comum. Cláudia? Como o senhor falou, né, sobre a questão da criança, né, uma mãe narcisista, ela consegue mudar essa questão da criança, ela já, visto que a mãe, né, aquela que, como o senhor falou, nutre, ele gera, e eu fiquei na dúvida, ele já nasce assim ou pode ser transformado assim em questão da sociedade? E a mãe, ela tem essa persuasão de mudar, né, de, no caso, colocar na criança isso devido ao narcisismo dela, na personalidade dela também? Então, como tudo que acontece em nós é sempre uma soma muito complexa de fatores. A gente não consegue dizer que seja só um fator. Por exemplo, uma predisposição genética, biológica, né? Acho que a visão mais adequada é que, sim, existam fatores de temperamento que são herdados geneticamente, biologicamente, como predisposições, mas que essas predisposições vão precisar encontrar no meio, na criação, na maternidade, da paternidade, né, na família, depois na comunidade, enfim, na vida social, vão precisar encontrar os fatores que vão alimentar, vamos dizer assim, favorecer essas predisposições ou não. Então nós somos o resultado desse jogo de forças, né? Do A meio que vive, né? predisposição por si só não seria suficiente para desencadear algo tão articulado, mas seria a combinação de uma predisposição com fatores de vida. E aí a gente teria essas condições. Entendi. Muito obrigada. Nada, de nada.
Bom, então vamos falar um pouco sobre mecanismos de defesa, né? Vejam, a gente está falando aqui de critérios diagnósticos, tá, gente? Não sei se vocês estão percebendo isso, mas é claro que não são critérios diagnósticos descritivos, como a psiquiatria faz, né? Se a gente pegar. Vocês já viram a classificação diagnóstica de personalidade esquizoide de acordo com o DSM-5? Se vocês pegarem o manual psiquiátrico e lerem a classificação, vocês vão ver lá aspectos descritivos assim muito objetivos. Tipo, preferência por atividades solitárias. O indivíduo não desfruta, não sente a necessidade de relacionamentos pessoais profundos. Não tem necessidade de se envolver em relacionamentos afetivos com um componente sexual. O indivíduo pode manifestar uma certa frieza afetiva. Tem ali parâmetros descritivos muito claros, mas que são manifestações externas do fenômeno. A gente está falando aqui de outros parâmetros de diagnóstico. A gente falou de pontos de fixação pulsionais, a gente falou de características da fantasia, a gente falou de aspectos temperamentais e da criação. Agora a gente vai falar de processos, mecanismos de defesa. Então a gente também está trilhando parâmetros de diagnóstico, mas numa perspectiva estrutural e psicodinâmica, não numa perspectiva do sintoma, mas na perspectiva da estrutura da personalidade. Tá ficando claro isso para vocês? Vocês conseguem perceber isso? Sim. Tudo bem. É porque, às vezes, assim, quando eu vejo DSM, às vezes eu acho um pouco preconceituoso, sabe, professor? Assim, tipo, porque ele é porque taxativo, né? eu identifico, assim, certos traços, não no sentido patológico, entendeu? Mas, assim, eu identifico certos traços desse em mim, assim. Sim. Às vezes, essa coisa, assim, de fugir para o mundo da imagem, quando você está num ambiente, assim, muito conturbado, entendeu? Assim, negativo, tóxico, um ambiente tóxico, de se refugiar nas artes, entendeu? Mas, assim, eu não tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, entendeu? Assim, é só quando eu estou num ambiente tóxico, que eu tenho essa tendência a fugir vou para as artes, eu vou para, sabe, para o meu mundo, entendeu? Então, assim, quando eu vejo isso, que a pessoa é fria, não, a pessoa não é fria, cara, não é isso, assim, entendeu? Sim. Eu tô falando assim, não no nível patológico, assim, lógico que eu acho que deve ter, como você falou, né, pessoas que são psicopatas, assim, outras que estão mais próximas da psicose, mas dentro da normalidade, eu acho que não. Sim, perfeito. É porque é uma perspectiva muito descritiva, né? Então, gera mesmo esse tipo de incômodo. É como se fosse uma coisa, não sei se a priorística, talvez um pouco, uma visão talvez um pouco até preconceituosa, talvez, né? Taxativa demais, talvez, não sei, mas nos produz, sim, esse incômodo, que taxa, rotula, né? Enquadra, vamos dizer assim. Sim. Isso nos incomoda muito. Ivonilda? Gustavo, não sei se você ainda vai falar sobre isso, talvez eu esteja antecipando, mas quando a pessoa que tem a personalidade esquizoide, ela procura a clínica, o sofrimento dela está mais relacionado a esse isolamento ou à cobrança das pessoas em relação à forma como ela se comporta? Porque, às vezes, o que faz a pessoa sofrer não é nem ela se sentir só, mas as pessoas acharem que ela tem algo errado por se sentir só. Não sei se você vai falar sobre isso, mas eu fiquei com essa curiosidade aqui. Na verdade, você acertou bem a questão. Um comentário você já englobou muito da resposta, que é justamente esses dois fatores que você colocou. Ou esse sujeito, às vezes, é demandado de ir pelos outros porque ele está demasiadamente isolado, e isso incomoda alguém próximo, familiares, cônjuges. Ou essa pessoa, de fato, produz algum nível de sofrimento por se sentir demasiadamente isolada. Isso pode acontecer também. Mas isso para ela vai ser um conflito.
como se ela quisesse se aproximar, mas ela não consegue. Mas haveria, sim, um desejo de estar mais próximo das pessoas. Então, isso aconteceria principalmente naquele espectro esquizoide, no campo mais organizado dos fenômenos. Então, sim, concordo com os 2 pontos que você trouxe. Ah, tá, entendi. Obrigada. Por nada. Bom, então, do ponto de vista dos processos defensivos e adaptativos, ou seja, mecanismos de defesa, né? A gente está falando de alguns mecanismos de defesa que são predominantes no funcionamento esquizoide. Entre eles, o mecanismo de isolamento. Ou seja, esse isolamento que se dá para o mundo interno. É uma forma de ruptura com a realidade externa. Esse mecanismo é chamado de isolamento. Há também o emprego excessivo de projeção, introjeção, idealizações e desvalorizações. Então, o indivíduo tem funcionamentos eventualmente ambivalentes, né? Vejam que ele projeta aspectos negativos de si na realidade externa ao self. Mas, ao mesmo tempo, ele pode introjetar também aspectos externos para si, com consequente idealização e também com consequente desvalorização desses aspectos. Então, tem um jogo ambivalente de mecanismos predominando nas estratégias defensivas. O que se pode fazer a respeito disso é promover cada vez mais frequentemente o uso das intelectualizações. Quer dizer, como é um sujeito que tem maior propensão a imaginar e a pensar, talvez intelectualizar as questões possa ser um recurso útil para que ele compreenda que muitas das suas ansiedades podem ser tratadas de outras formas. Pois não, Tati? Prof, Sim. assim, em qual momento ele está, ou assim, melhor formulando a pergunta, existe algum momento que esse sujeito, ele não se coloca, né, nessa posição de, porque isso tudo que você falou foi em relação à defesa, né, é o sistema de defesa que ele utiliza. E em qual momento ele não está nesse momento de defesa, que ele está no momento, assim, de, como é que eu vou dizer, não de ataque, mas de De ação. tranquilidade. De Tá. ação, de tranquilidade, porque só o fato dele estar tranquilo também, ele está numa ação. Assim, ao que parece, a tranquilidade desse sujeito está numa certa faixa de segurança da proximidade com os outros. Então, algo nem muito distante, nem muito próximo. Ele tem que estar sempre nisso controlado, né? Num Se ele sai equilíbrio, exatamente. controlado. Entendi. Num parâmetro interno que você externamente talvez não vá conseguir Perceber. entender muito bem, mas internamente ele vai sentir se você está próxima demais ou se ele pode permitir que você se aproxime. Curiosamente, essas pessoas podem cultivar relacionamentos íntimos. Então, não são pessoas que não vão ter relacionamentos, elas têm relacionamentos íntimos. Podem se casar, podem ter filhos, podem ter amigos, mas serão poucas pessoas. Poucas pessoas vão ser autorizadas a essa proximidade, Compreendi. né? Então, tem questões, assim, de identificação, né? Como eu falei, de idealizações, de introjeções, envolvendo as relações objetais, né? Então, quer dizer... Pois não? Isso parece um pouco assim com você falando, me lembrou um pouco do traço assim de borderline também, desculpa, de falar assim, tipo, por exemplo, você gosta de uma pessoa, você acha aquela pessoa o máximo, você idealiza, aí você se decepciona, a pessoa se torna horrível nesse sentido, assim? Significa que os aspectos vividos em relação às coisas podem ganhar uma tônica maior do que na verdade são, ou pior do que na verdade são. Não pode haver essa posição dúbia em relação aos objetos, né?
ora idealizando os objetos, ora também os desvalorizando. Então, a relação inconstante de objetos. E aí, na questão psicoterápica, né? Talvez a criatividade, as vias da criatividade sejam aquelas mais proveitosas, mais adaptativas das personalidades esquizoides. Ou seja, que a gente consiga, terapeuticamente, então, auxiliar esse sujeito a transformar o seu isolamento em potencial criativo artístico. Artístico eu me refiro não só à arte propriamente dita, mas que ele possa produzir algo a respeito desse isolamento, a respeito dessa, vamos dizer, desse afastamento, né? Que esse afastamento possa tornar-se produtivo de alguma forma para esse sujeito. Então, transformar o isolamento autístico desse indivíduo em atividade criativa. Seria uma forma de retornar entregando algo à sociedade. À sociedade no sentido do convívio com as pessoas, né? Mas eu me refiro a isso não no sentido da lógica produtiva, de que esse indivíduo tem que produzir e entregar algo. Eu me refiro a isso para que ele encontre um senso de valia nesse isolamento, para que isso atenda a si próprio, não que ele deva algo aos outros, mas que ele se sinta bem com esse isolamento, que esse isolamento não seja um isolamento vazio e depressivo, mas que seja um isolamento prazeroso, produtivo, e que ele encontre criatividade nesse isolamento. Então, essa pode ser uma estratégia terapêutica interessante junto a esses pacientes. Então, falando sobre os padrões relacionais, então, abordando aí questões de relações objetais, né? O conflito relacional primordial se refere a essa posição conflitiva na qual ele se situa entre isolamento versus distância, né? Amor versus medo. Quer dizer, a questão ali, eu me referi ali, isolamento versus distância, é o quanto eu me isolo, o quanto eu posso permitir proximidade. E o amar versus o temer. Então, essa é a lógica conflitiva na fantasia esquizoide. Então, a gente vai ver uma ambivalência, que é isso que eu acabei de falar, em relação às modalidades de apego. Quer dizer, a constituição do apego é aquele que deseja uma privacidade, porque de alguma forma esse indivíduo teme a presença excessiva, o sufocamento por parte do outro. Porém, por outro lado, ele pode se queixar de se sentir demasiadamente isolado e solitário. Então vai haver essa dualidade, vai haver essa conflitiva circulando. Então a autora nos lembra de uma analogia feita por Schopenhauer, que se chama Porcos Espinhos numa Noite Fria. E eu achei bem interessante porque reflete bem essa posição dúbia, né, do esquizoide em relação ao outro. E aí Schopenhauer fala desses contatos, né, entre porcos-espinhos que, numa noite congelante, buscam a proximidade uns com os outros para se aquecer. Porém, no contato, eles se ferem. E aí eles se afastam. E muitos morrem congelados. Então, essa conflitiva faz pensar a questão esquizoide também. Porque são contatos pessoais intensos, porém breves, seguidos de longos períodos de isolamento e de recuo. Então, é no equilíbrio tênue dessa balança que esse sujeito se situa, né? Ele precisa se aquecer com a presença do outro,
porém a presença do outro é sentida como sufocante, e aí ele precisa se afastar. Então ele está nessa linha conflitiva, né? Constantemente. Agora, lembre-se, como a gente falou no início, que isso vai de um nível mais normal até um nível mais profundamente regressivo psicótico, que levaria o sujeito à esquizofrenia nesses casos. Então, seria naquelas situações em que o sujeito se sentiria demasiadamente sufocado pela realidade, frustrado pela realidade, ele se refugiaria no seu mundo de delírios e de alucinações. Mas isso num nível psicótico de organização. Como eu falei, no nível neurótico ou normal, isso transitaria entre um aparecer e sumir. Aparecer e sumir. Aquela pessoa que às vezes aparece, dá as caras, e depois ela some por um tempão. Depois ela volta. Ela que controla. Ela que regula, né? O tempo e a exposição. Pode falar, Renato. Gustavo, assim, eu falo assim, no aspecto normal. Essa coisa assim dessa parábola do porco espinho, não é um pouco assim, eu acho que é um pouco o ser humano, assim, tipo, que tem uma frase do Woody Allen que ele fala assim, cara, que minha irmã é louca, que ela acha que ela é uma galinha. Por que você não se afasta dela? Porque eu preciso dos ovos, entendeu? Então, assim, não seria um pouco a dinâmica das nossas relações? Eu vejo um pouco isso em criança também, assim, às vezes, assim, criança tem uma fase de estar super grudada, super dependente, e tem uma fase tipo, não, eu faço, eu sou independente, né? É claro, isso está pautando as nossas relações de um modo geral, né? Há sempre esse ir e vir do objeto. Isso desde que nós estamos nos constituindo psicologicamente, né? O ir e vir da mãe perante ao bebê, a forma como que o bebê precisa afastar a mãe, mas ele também precisa que ela retorne em alguns momentos, né? Então isso é muito constitutivo. Só que a gente está vendo aqui um conflito ligado a isso, né? Não é aquela coisa assim do tipo, vamos imaginar que a gente está com saudade da nossa turma e a gente marca um encontro. E isso é prazeroso, a gente encontra a nossa turma, fica ali conversando por um tempo e depois a gente dá tchau e a gente se despede numa boa e no outro dia a gente está bem, assim, a gente não está sentindo a necessidade. E a coisa não é conflito para nós. Esse ir e vir não é conflito. Mas aqui a gente está falando de um contato intenso demais, que é sentido como desconfortável, e depois uma lacuna de ausência que também é desconfortável e produz sofrimento. Então ele machuca, né? Ele machuca na proximidade e machuca na ausência. É aí que está a distinção de outras coisas Entendi. Então, que a assim, gente vive. sempre o contato nesse espectro, sempre o contato é sempre doloroso, sempre machuca, mas sempre machuca ou Eu acho que a gente não? não pode dizer que sempre, mas eu acho que a gente pode dizer nas condições em que o sujeito sente que são intensas demais para ele sustentar. Uhum. E quem está de fora não consegue medir isso, né? É o sujeito que sente. Quando ele se sente ferido, portanto, ele se afasta. Mas não é uma coisa que leva numa boa, sabe? Esse que é o ponto. Então, vejam, a gente está falando de proximidades, né? Do ponto de vista sexual, vejam que, como eu falei, esses indivíduos podem se casar, constituir família, etc., mas não vai haver necessariamente essa demanda de sexo, porque, vejam, se já se fomenta fantasias de ser devorado pelos outros, imaginem no campo da relação sexual que esse contato é extremamente intenso com o outro, né? Então, sexualmente, a demanda é pouca. E eles podem até ceder ao sexo, mas vão ceder de forma mais burocrática e apática. Quer dizer, vão ceder ao sexo por cumprir o protocolo social de que sexo faz parte de algum contrato de relação, né?
Quer dizer, se você é casado com alguém, você tem que ter relação sexual com alguém. Quer dizer, tem uma regra sobre isso, né? E aí é necessário burocraticamente, então, ceder, mas não há desejo. Lembrem-se que eu falei lá no início de que há duas cisões, há duas divisões. A divisão do self com a realidade e a divisão do self com o desejo. Então não há esse desejo. E também há o risco de maior enredamento, né? Porque o sexo traz o reaquecimento desse conflito, né? O maior enredamento com o outro. Então, vejam, curiosamente, né? Eu deixei esse ponto também para comentar, que como uma forma de se proteger desse possível enredamento, é muito comum que indivíduos esquizoides não se interessem por objetos disponíveis, mas se interessem muito mais por objetos não disponíveis, inalcançáveis. Isso é uma forma de escolha que o protege. Seria uma forma de escolher aquilo que eu sei que eu nunca vou ter porque eu não quero ter. Ao passo que aquela pessoa que está ali próxima, que está afim, né? Que tem chance de acontecer alguma coisa, por essa pessoa não me interessa. Eu gosto daquilo que eu sinto que eu nunca vou conseguir alcançar. E há queixas também nas relações afetivas com indivíduos esquizoides de que o indivíduo possa ter maior interesse por atividades até intelectuais, profissionais, hobby, etc., do que com o próprio parceiro. Então, essa pessoa está, acho que a autora até cita, me corrijam se eu estiver errado, mas a autora cita o exemplo de uma mulher que era casada com um músico, e o músico tinha maior ligação com o instrumento musical dele do que com a esposa. Quer dizer, que é uma coisa que não é uma relação de troca afetiva, né? É uma relação com um objeto, assim, vamos dizer então, um objeto material, mas não uma pessoa. Não há troca afetiva. Então, alguns aspectos das relações afetivas, né? E aí, falando desse contexto do apego e das trocas afetivas, que é onde nós estávamos aqui, a gente pode observar a personalidade esquizoide coincidir com o paradigma de apego de tipo esquivo. O que é apego esquivo? Existe um experimento muito curioso feito por uma pesquisadora chamada Mary Ainsworth. Esse experimento ficou conhecido como a técnica da situação estranha. E como é que funciona? Coloca-se uma criança e a sua mãe dentro de um laboratório que é uma sala de brinquedos. Uma sala com muitos objetos para serem explorados pela criança. Imaginem, então, um quarto de brinquedos, mas que, na verdade, é um laboratório de experiências, né, com crianças. Então, coloca-se a criança e a mãe dentro desse ambiente experimental. A criança é observada. Depois de um tempo, a mãe é retirada desse ambiente. E a criança permanece ali sozinha. As reações da criança também são observadas. Depois de mais algum tempo, um sujeito estranho é introduzido no ambiente. E ele permanece ali por um tempo. E, novamente, as observações da criança, perdão, as manifestações da criança são novamente observadas. O que ela faz nesse momento? Como que ela reage? E, por fim, a mãe retorna ao ambiente experimental. E aí, novamente, as reações da criança também são observadas e registradas. Então, a partir da ausência da mãe,
da introdução do estranho e do retorno da mãe, é possível observar as reações da criança. E, principalmente, o que a criança faz quando a mãe retorna. Aí é o ponto importante. Vocês já viram aquelas situações de crianças que dão muito trabalho? Pode ser, assim, um sobrinho seu, um priminho, alguém na sua casa. A criança vai lá com os pais, ela dá muito trabalho, ela é manhosa, nervosa, dá chilique. Aí um dia essa pessoa fala assim para você: posso deixar o fulaninho aí na sua casa por 1 hora que eu preciso resolver um negócio ali? Você fala: meu Deus do céu, pode deixar, mas você já imagina assim: nossa, vai ficar eu com essa peça rara aqui, né? E aí a criança vem sem a mãe, ela não dá um pingo de trabalho. Vocês já viram esse tipo de situação? Aí quando a mãe chega para buscar, acabou. Estragou o menino, tudo de novo. E aí você vê que a criança dá mais trabalho na presença da mãe do que na ausência da mãe. Quando ela está na ausência da mãe, ela se comporta. Ora, por que essas coisas acontecem? Então a gente vê essas modalidades de apego. E aí a gente tem, por exemplo, o apego seguro, que seria aquele no qual a criança é capaz de explorar o ambiente e ela até fica angustiada na ausência da mãe. Porém, quando a mãe volta, a criança a recebe com um afeto bom. Isso é chamado de apego seguro. Ou seja, o objeto pode sair e pode voltar. Não há retaliação. Já no apego esquivo, a criança também sente a angústia da ausência da mãe. E quando a mãe retorna, ela recebe a mãe com frieza, quase como que uma punição fria, uma punição, uma agressividade passiva, sabe? Aquela coisa de isolar o outro, punir o outro, mas punir o outro sem falar nada, fingindo que ele não existe. Tem muita gente que faz isso, né? Vocês já repararam? E, por fim, o apego ambivalente, que seria aquele no qual a criança manifesta já constantemente, na presença e na ausência da mãe, atitudes de amor e ódio, de conflito, de emoções desordenadas e confusas. Então, os pesquisadores demonstraram que a modalidade de apego mais próxima da personalidade esquizoide seria esse que lida com o sofrimento se esquivando dessas emoções, lidando com indiferença, com frieza em relação ao que se sente sobre o outro. Então, haveria uma semelhança entre o apego esquivo e o funcionamento esquizoide. Também foi observado que as mães de crianças que se tornaram esquizoides demonstraram falta de expressão emocional e também uma certa aversão ao contato físico com seus filhos. E também uma certa rejeição a essa dependência normal do bebê para com elas. Então, vejam, é aquela maternagem complexa, marcada por processos de rejeição, de a mãe se sentir também sugada demais pelo filho. Então, há uma rejeição materna também, sentida, né, pela criança. Então, a gente vê, assim, características do funcionamento muito interessantes. E aí, do ponto de vista psicoterápico, o que a gente precisa considerar em termos de transferência e contra-transferência com esses indivíduos? Como a Ivonilda comentou, a procura nem sempre é constante. Não é um paciente que costuma se apresentar com tanta frequência. Porém, ele pode se apresentar em situações em que ele se sentir demasiadamente isolado e sofra por isso, por ter perdido alguém importante, ou por ser demandado por outra pessoa próxima a ele. E aí, claro que essa segunda opção é uma opção mais complexa de se trabalhar, porque talvez ele não tenha a demanda, mas a demanda seja do outro. Então, tem esse contexto de desafios.
Então, a questão é, se esse indivíduo chega para a psicoterapia, será que a relação terapêutica pode ser um bom setting, um bom contexto para ele? E a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, se essa pessoa fomenta fantasias de evitação, porque o mundo é demasiadamente pesado para suportar, imagina uma relação terapêutica, né? E surpreendentemente, parece que sim. Parece que sim. Parece que a relação terapêutica pode ser um contexto ideal de relação para esses sujeitos. Por quê? Pois não, Renata? Professor, mas assim, talvez depende também do nível, né? Assim, que eu falo, você fala do espectro, tá no neurótico, tá no psicótico, em qual desses traços da personalidade, né? Se for num nível muito psicótico. Mas eu fico imaginando, quando uma pessoa tem muita imaginação, muita capacidade tem um mundo interior muito rico, eu acho que não. Eu acho que é favorável, assim. É. Mas se for num nível mais desorganizado, a presença do terapeuta pode ser sentida como um incômodo terrível. Porém, se o terapeuta souber acolher e tiver a sensibilidade para não invadir esse espaço, a relação terapêutica pode ser uma relação ideal. Por quê? Porque ela tem parâmetros. Ela tem parâmetros que dão a esse sujeito a segurança que as demais relações sociais não oferecem. Por exemplo, o encontro com o psicoterapeuta é semanal e ponto final. Não tem mais do que isso. Segundo, a duração do encontro é de 50 minutos. Não tem mais do que isso. Terceiro, o encontro é pago. Então, isso mantém um certo grau de, vamos dizer, de profissionalismo. Quarto lugar, por ser uma relação profissional, há a segurança de que não vai haver aprofundamento afetivo, não vai virar uma relação afetiva, não vai virar um namoro, não vai virar um pedido para tal coisa, etc. Então é uma relação controlada. É uma relação que pode ser sentida como muito segura. Vejam, da perspectiva do esquizoide, então seria assim, cara, é tranquilo porque eu vou lá uma vez por semana, eu sei que só vou ficar 50 minutos. Eu pago, ele não vai me ligar depois disso, ele não vai me ligar no sábado que quer me ver, ele não vai me chamar para sair, ele não vai dar em cima de mim, ele só vai me ouvir. Olha, relação maravilhosa. Está sob controle. Então seria aquela relação que nós falamos que estaria dentro das margens daquilo que o sujeito aceita na vida dele como uma relação. Que é o que na vida normal não existe parâmetro para isso, né? Não tem parâmetro para isso, para uma amizade, enfim. Não há esses parâmetros de contrato nas amizades. Pois não, Ivonildo? Interessante que o que eu percebo é que, diferente do borderline, ele não se sente dependente do terapeuta. Pelo contrário, né? Ele se sente livre dentro de uma relação terapêutica, né? Porque a personalidade borderline, por causa do falso self, ela acaba gerando uma dependência muito grande, né? E uma transferência também muito grande com o terapeuta. No caso do esquizoide, a gente, pelo que você estava falando aí, a gente percebe que ele está se sentindo sozinho, então ele é acolhido por esse terapeuta, né, na sua solidão, no seu desamparo, de uma certa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele não se sente ferido pelo outro porco-espinho, né, porque ele não é obrigado a ficar nessa relação permanentemente. Então, acaba sendo um lugar muito muito propício, né? Muito bom para ele, a terapia, né? Perfeito. O border, então, sugaria para si
o terapeuta, né? Algo parecido com o que o psicótico também poderia fazer. E o esquizoide teria um temor de uma proximidade maior do terapeuta. Então, a dificuldade dele seria em aceitar a presença do terapeuta. Seria um problema, é um problema também, é um problema técnico que precisa ser abordado, mas abordado na perspectiva oposta, né? Inversa. Mas é um desafio também. É uma questão que, se você não tomar cuidado, não tiver sensibilidade, você pode fazer um movimento com a melhor das intenções e ele pode interpretar aquilo negativamente e romper com você também. Renata? Esse tipo de paciente, ele pode ser mais difícil de conquistar a confiança dele para ele se abrir? Eu imagino que sim, Renata, porque acho que o que a gente precisa, enquanto construção de um trabalho terapêutico, num primeiro momento, acho que a primeira etapa que a gente tem que vencer é a etapa de formação do vínculo. Então, se essas estruturas, como o border, por exemplo, ou neuróticos, né, conseguem formar vínculo seguro com mais facilidade, então isso predispõe a que o tratamento possa seguir adiante. Agora, estruturas de personalidade com rejeição ao vínculo podem ser as mais difíceis. Mas eu acho que isso não pode ser uma generalização. Eu acho que depende de casos e casos, né? Mas eu vejo que quanto mais fácil for formar o vínculo, mais chances você tem, porque a gente precisa construir um vínculo no primeiro momento, para que o trabalho possa existir depois, né? Uhum. Bom, então, para finalizar, eu acho que, do ponto de vista contratransferencial, o cuidado que se deve tomar é com uma espécie de indiferença, que seria quase como que o espelho do que ele faz conosco, e houvesse então uma reação de contra-indiferença, na qual, assim, já que ele não quer se envolver, então eu também não vou me envolver. Já que ele tem dificuldade de se aproximar, então eu também vou ficar aqui na minha e deixar a coisa correr. Então houvesse uma contra-indiferença, ou seja, uma indiferença da parte do terapeuta para o seu paciente. E que ele pudesse ser visto como um objeto. Em outras palavras, assim, como um espécime interessante. Vamos ver o que ele vai trazer hoje. Vamos ver como que ele vai se comportar hoje. Vamos ver se ele vai me autorizar a me aproximar dele hoje. E essa distância pudesse também atrapalhar o tratamento. Quer dizer, que o terapeuta, em outras palavras, possa correr esse risco de assumir uma contratransferência esquizoide também para com o paciente. Então, uma das possibilidades seria esse risco. A outra possibilidade seria também a frustração por sentir que não há uma abertura ao trabalho, né? Isso nos frustra muitas vezes também. Quando você, na melhor das suas intenções, não encontra no outro a receptividade pelo seu esforço. Isso pode produzir também um sentimento de frustração significativo no terapeuta. Isso pode virar na contratransferência também na forma de sentimentos negativos, né? Então, são pacientes complexos que requerem uma compreensão do funcionamento intrapsíquico para que a gente possa se posicionar, como a gente destacou aqui, numa faixa intermediária que não seja próxima demais, que poderia levar o paciente a se abster do trabalho, mas nem distante demais, que levaria a uma indiferença em relação à escuta desse indivíduo. A gente teria que encontrar, tecnicamente, uma posição equilibrada perante esse paciente.
Tudo bem, pessoal? Pois Tudo. não, pode falar, Cláudia. Tudo bem. Eu creio que essa situação, assim, eu estou passando com uma analisando a minha, né? Uma paciente que tem 12 anos. E já tem 4 meses, né? E ela agora ela fala, ela conversa, né? Mais do que falava antes. Antes era só assim, parecia um gato. Sim, não, pode. Ela tem toques e ela não gosta que invada muito, né? É normal. E eu tive uma experiência, é o seguinte, eu tenho até aqui a caixinha, eu tenho uma caixinha, assim, eu vi que ela não conseguia, às vezes, falar, se desenvolver, e eu notei que ela gostava, em cima da mesa dela, tinha umas cartinhas, né? E aí eu perguntei se você gostava de cartinhas. Então aí, aí às vezes eu brinco com ela, eu giro assim, né? Aí ela fala, vamos brincar. Aí vamos. Isso eu comecei. E aí ela, através das perguntas, né? Aí eu falo, essa daqui. Aí eu faço a pergunta, ela responde aquela troca. Através dali eu consegui tirar dela várias coisas, situações, né, que ela tinha tristeza, porque o pai separou da mãe, né? E aí tem tudo aqui, ó. É muito interessante, isso aqui é para família. É momento em família. Aí eu tive essa questão. Aí um dia ela falou, não, aí ela falou assim, na realidade, às vezes a terapia me irrita um pouco. Aí eu falei, mas você quer continuar? Aí ela assim, me irrita, mas eu gosto. Aí eu falei assim, mas tu quer continuar? Porque se ela não quisesse, né, eu iria ter que falar com a mãe dela, que não tem como, né? Aí ela falou assim: não, mas eu gosto desse momento contigo. Mas ela, assim, ela é muito breve. Quando ela fala, ela é uma criança de 12 anos, mas é muito inteligente. E ela, nessas perguntinhas aqui, eu descobri que ela não gosta, ela prefere ficar dentro de casa, ela prefere ficar online, ela não gosta muito de pessoas. Aí ela foi falando, né? Tudo que você está falando ali, eu estou observando nessa menina. E aí, outro dia ela falou assim: vamos brincar de adedanha? Aí é aquele negócio que a gente faz uma lista, né? Aí bota a casa, não sei o quê. Aí ela falou assim: eu gosto de brincar assim com você, mas é só aquilo, né? Aí também é só aquele momento dela, aí a gente sabe. E a gente conversando, eu notei que com ela eu consegui isso. E através daqui eu consegui coletar muita informação chegando a esse momento que eu até estava meio na dúvida. Só que agora, o senhor falando, eu comecei a observar muito isso nela. É muito. E a mãe é muito narcisista, porque eu também atendo a mãe, mas tem dia que eu atendo as duas juntas. Só que eu noto que, por eu atender as duas juntas, que ela já se esquiva, ela não gosta quando a mãe tá, entendeu? Aí eu já não tô com a mãe. Aí eu estou me adaptando, assim, adaptando o sistema com ela. Mas é tudo online, eu trabalho online. Porque eu moro aqui e eu atendo ela no Rio de Janeiro, elas. Foi o único meio que eu consegui, foi É, através de situações assim. é bem desafiador trabalhar com o adolescente, a criança, nos meios virtuais, né? É difícil, né? Eu acho bastante Muito, difícil. muito, muito, muito. Ela não queria ninguém. Ela saiu, ela decretou, ela chegou, falou para psicóloga, era psicóloga. Eu sou psicanalista. Aí ela falou assim, ela decretou, ela falou assim, fechou, ela falou, eu não quero mais, não vou. E ela falou para a mãe, eu quero aquela tua terapeuta lá. Ela falou assim mesmo. Porque uma vez ela entrou assim no set terapêutico, né? Eu estava com a mãe dela. E ela falou, oi. Aí eu falei assim, oi, boa tarde. Aí ela, você que é a Cacau, a Cláudia? Ela, tá bom. Aí ela ficou só nisso. Aí ela foi lá na doutora dela, pediu para sair, aí a doutora chamou a mãe dela, aí eu fiquei meio preocupada, né? Que aí ela saiu, ela mesma teve essa atitude, sabe? E aí eu nem iria pegar ela, mesmo porque é mãe, e aí a mãe queria muito que eu conversasse. E ela é bem assim, entendeu? Ela é muito assim à frente, assim, na idade, mas é muito introspectiva.
muito. Ela só sim, não, e ela é muito breve no que ela fala, ela não expande não, entendeu? Sentimento, ela no dia que eu estava com a mãe dela no centro terapêutico, o avô dela morreu na hora que eu estava. A notícia, ela recebeu a notícia, ela passou para a mãe começou, fez aquele negócio assim na frente da tela, e eu tive que aguardar toda aquela situação. Eu chamei Mel, aí eu pedi para ela aplicar uma água para a mãe dela. Falei, Mel, você está bem? Aí ela disse assim, estou muito bem. E aí, depois que eu tive com ela falou assim, isso é normal, faz parte, né, da vida. Aí eu queria saber como é que ela lidou com isso. Bem assim, sabe? É bem assim, ó, breve. Tudo dela é muito breve. Um caso bastante desafiador, bem Muito. interessante, principalmente no modelo remoto, né? E a Sim, capacidade de observação é mais limitada, né? A muito. Eu tive que interação é muito observar. limitada. É, Eu fico observando tudo que está em volta, assim. Eu gosto muito que ela fique no quarto dela, que eu observo tudo que é, está em volta, que é o sim. canto dela, né? E trazendo essa criança para o consultório é que você tem ali a capacidade de observar como que ela explora, né, o ambiente, como que ela lida com os objetos. Então, fazer isso no modelo online eu acho bem difícil, bem É, desafiador mesmo. tá sendo muito desafiador para mim, É, entendeu? verdade. Muito obrigada, Por doutora. nada, Cláudia. E Bom, desculpa, eu que apertei. isso, nada, tudo bem. A gente esquece mesmo. Bom, gente, sobre hoje, dúvidas. Bom, a gente falou hoje do funcionamento esquizoide, então, caracterizado pela rejeição, mas a rejeição na ótica de um isolamento e uma projeção. Projeção de fantasias orais agressivas como externas ao self. No próximo encontro, a gente vai falar também de uma outra forma de recusa, que é a paranoia, né? Então, a gente vai ver também uma outra estrutura muito curiosa, meio que na ótica das psicoses também. Claro que podendo também oscilar de níveis psicóticos a níveis neuróticos, né? Que é esse neurótico desconfiado, né? Essa pessoa de personalidade paranoide também, mas com particularidades um pouco distintas do processo esquizoide. Diga, Ivonilda. Gustavo, É. estava observando que a Cláudia estava falando, esse caso que ela trouxe, em relação à idade, né, da paciente, 12 anos, e tem aquela questão da formação, né, da personalidade, né, que a gente sabe que se forma até os 18 anos, né, pelo menos é um padrão, né, assim, mais ou Uhum, menos. A estrutura da personalidade ainda não está totalmente formada, né, uhum, a gente sabe disso. uhum, Mas, nesse caso, existe possibilidades, né, de formação. Uma uhum, criança nessa idade aí, bem assistida em relação as coisas que ela traz, que ela apresenta, ela pode chegar a uma estrutura de personalidade neurótica e a lidar com as questões. Mas também, se ela não passar por esse processo, ela pode também formar uma outra estrutura, chegando a uma estrutura diferente, o que vai gerar bastante sofrimento. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar direito, mas ficou aí essa questão, quando você falou que o caso que a Cláudia está trabalhando é muito desafiador. uhum. É dentro dessas questões aí, né? Da formação, talvez. Né? Então, eu me referi ao setting terapêutico, independente de que estrutura seja, né? Claro que num patamar estrutural mais regressivo, como o psicótico, isso seria ainda uma missão quase impossível, assim, ao meu ver, sabe? Eu acharia muito difícil acompanhar uma criança ou uma pré-adolescente de funcionamento psicótico via remoto. Assim, acho que são modelos de atendimento, assim, ao meu ver, quase impossíveis. Mas, num funcionamento neurótico, eu acho plenamente possível, embora para mim continue sendo muito desafiador. A questão é que o adolescente tem uma demanda distinta do adulto, né?
O adulto tem a demanda própria. O adolescente, uma via de regra, não tem demanda própria. A demanda do adolescente é a demanda dos pais sobre o adolescente. Então, a primeira etapa... O que eu estou querendo dizer? Que o adolescente não fala assim para o pai ou para a mãe, tipo, mãe, eu estou querendo fazer uma análise, você pode procurar uma analista para mim? Não, não conheço nenhum adolescente que tenha esse tipo de demanda, né? Então ele chega como lá? Ele chega assim, ó, dá um jeito aí nesse menino aí, nessa menina aí, que ele tá muito esquisito, tá não sei o quê, tá isso, né? Então, quer dizer, aí você pergunta para ele aí, o que eu posso te ajudar? Ele vai falar assim, você pode me ajudar? Vai perguntar, minha mãe que me mandou vir para cá. Aí você pergunta, e aí, como é que é a sua vida? Ele vai falar, boa. E aí, como é que é a escola? Legal. O que você gosta de fazer? Mexer na internet, no celular. Então, assim, não tem demanda. Então, a primeira etapa é, claro, conseguir estabelecer um vínculo, mas, além disso, possibilitar que ele crie uma demanda. Se o adolescente não criar uma demanda própria, dificilmente você vai conseguir levar muito além esse... Nem que a demanda seja questionar a demanda dos pais, mas ele tem que ter alguma. Se ele não tiver alguma, ele vai estar ali para cumprir o protocolo, e isso não vai avançar muito longe, né? Então, esse, ao meu ver, é um dos maiores desafios do tratamento do adolescente, porque você sai do seu lugar tradicional de escuta e você precisa ir mais ativamente ao encontro do paciente. Você não pode chegar num pré-adolescente de 12, 13 anos e falar assim, então vamos lá, fale o que vier à sua cabeça livremente. Ele não vai falar nada. Não funciona a técnica de associação livre com ele. Você tem que propor atividades, propor pautas, propor jogos, discussões, brincadeiras, né? Atividades que possibilitam que, direto ou indiretamente, ele produza um discurso e que desse discurso possa se construir uma demanda para que ele possa vir, né? Para que ele possa dar continuidade. Então, assim, ao meu ver, é extremamente desafiador. Mesmo em estruturas mais organizadas, em modalidades mais neuróticas de funcionamento, ainda assim eu acho extremamente desafiador. Principalmente no modelo online, porque imagina, quando você traz o adolescente para o seu consultório, você tem lá os jogos, você tem as cartas, você tem os bonecos, você tem os recursos. Agora, tenta aplicar esses recursos assim por trás da câmera e isso se torna ainda muito mais difícil. Então, eu admiro muito quem faz. Então, na verdade, no atendimento ao adolescente, é possível observar, como a Cláudia estava observando, o funcionamento já da estrutura. Embora isso ainda não seja algo que esteja na sua última forma, mas sim, porque a fase genital, que vai ocorrer na adolescência, será uma espécie de reatualização, revisão das questões edipianas postas durante a fase fálica. Então, a gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente vai encontrar elementos que nos possibilitem observar fixações, dificuldades, algumas carências, né? Mas elas ainda não estão na sua última forma, ainda é possível algum nível de intervenção que se daria aí durante a adolescência. Agora, claro que o impacto muito maior se dá nas fases anteriores, né? Ali já há uma sedimentação muito mais significativa, mas ainda é possível fazer algo durante a adolescência. Eu falo possível fazer em termos de acomodação de estrutura, né? Porque é claro que sempre é possível fazer algo por alguém, mas em termos de acomodação estrutural, isso vai até o final da adolescência e início da vida adulta. Perfeito, entendi. Tudo bem, pessoal? Renata, diga. Professora, eu fiquei curiosa porque, assim, como eu estou começando agora, né, nesse livro, e ela fez essa associação com os tipos de personalidade de Jung, né, que eu gosto muito de Jung e tal. Aí eu queria saber, ela fez isso com todos ou foi só nesse? Ah, tá. Não, ela não faz com todos, ela não é junguiana. Isso Entendi. aí foi só um melzinho na boca que ela passou para os junguianos. Ah, tá. Porque, assim, do Jung, assim, não tem esse caráter, assim, de tipo de personalidade, de caráter Não, patológico, né? não, São só, tipo, características mesmo. sim.
As leituras junguianas não passam por essas perspectivas diagnósticas que a gente está estudando aqui, né? Uhum. Então, é só. Aí, como ela citou, né, a gente não podia deixar passar batido, porque a gente gosta de Jung também. Eu pelo menos, gosto, né? Uhum. Então, quando aparece alguma coisa de Jung, eu tenho que aproveitar. Embora a gente precisasse era construir um outro espaço para a gente dialogar sobre Jung, mas eu não posso me comprometer com isso agora, eu não estou muito ocupado. Mas seria legal se a gente tivesse um grupo de estudos junguiano para a gente poder matar essa vontade. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe um dia. Oi, Tati. Já quero saber quando que vai ser a próxima. Então, eu não defini a data do próximo encontro ainda, mas eu tenho feito um por mês, que é o que eu tenho dado conta de fazer. Mas como a gente fez o encontro de hoje bem no início do mês, eu acho que a gente pode programar o próximo encontro, que será sobre personalidades paranoides. Acho que a gente pode programar ele talvez para a última sexta-feira desse mês, e a gente conseguiria De assim, jeito ter nenhum tempo. você consegue 2 por mês, né? Eu acho que eu acho que eu tentei, na verdade, quem está comigo, né, vocês que estão participando já há mais tempo, vocês se lembram que eu tentei fazer uma coisa mais pautada, mas para mim foi praticamente impossível. Agora, o que eu estou querendo fazer para os próximos semestres é, perdão, diminuir um pouco a minha carga horária lá na minha instituição, lá no IEB, vocês conhecem, né? Uhum. E ceder um pouco mais de espaço para as atividades do núcleo de estudos psicodinâmicos, né? Para a gente poder ter isso com mais frequência, talvez até, quem sabe, uma frequência semanal, né? Falando Isso de mesmo. psicanálise, falando de psicopatologia, falando de psicologia analítica, né? Talvez Uhum. uma leitura lacaniana, uma leitura junguiana, a gente também trazer outras pessoas para participar, né? Não precisa ser só eu falando, O mas rendimento trazer é muito convidados, bom, né? muito Né? bom. Seria legal. Eu estou pensando em trazer alguns convidados para vir falar para vocês também, pessoas que eu acho que podem trazer assim falas interessantes para vocês ouvirem, né? Então eu vou tentar para esse próximo semestre aplicar mais tempo e mais energia aqui nesse projeto, né? Acho que seria bacana. Eu gostei também, porque aqui na contracapa do livro, né? Aqui dá umas referências bem boas também para a gente, tipo, conheça também essa psicopatologia da infância e da adolescência. Tá vendo aí? Muito legal. E aí tem aqui, ó, Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Eu achei bem interessante, eu vou até comprar esse também. E tem aqui, ó, a Introdução à Psicologia das Diferenças Individuais, né? Eu achei muito interessante. E Manual Clínico de Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. Eu achei muito interessante. Agora, esse eu vou comprar, Psicopatologia da Infância e da Adolescência. Aqui tem indicações de vários livros da Artmed, né? Da editora Artmed. Sim. Só que tem alguns aqui, por exemplo, Barlow, Manual Clínico de Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. É um Isso aí eu não livro, gosto. Eu acho isso aí muito mecânico, muito, né? pois é um livro de psicopatologia comportamental. Então já Aí vai tá numa teoria abordagem TCC, né? distinta da nossa. Mas, por exemplo, aqui, ó, Bergerret e colaboradores, Psicopatologia, Teoria e Clínica. Jean Bergerret é um excelente autor. Então já seria um Qual que o senhor livro, fala? Qual que o senhor fala? o quarto livro, Jean Bergerret e colaboradores aí, Psicopatologia, Teoria e Clínica. Então já seria um livro Ah, tá. interessante. Nona É. edição, né? Eu tenho um livro dele aqui, que inclusive está esgotado, mas é um livro que eu gosto muito de às vezes, reler, que é esse aqui, do Jean Bergerret também. Personalidade normal e patológica. Tá, deixa eu anotar. Só que ele está esgotado, você só Ah, acha ele nos sebinhos aí da vida, na estante eu pensamos aqui. virtual. Estante virtual, né? É, Personalidade normal e patológica. normal e patológica. Do É, BGR? Jean Bergerret, isso. Eu vou procurar, tá? Esse livro é muito bom. Ele tem uma leitura muito parecida com o que a gente está fazendo aqui nesse grupo. Legal. Então, Muito obrigada. complementa bem. Né? E aí eu gostei muito satisfeita. Legal. Que E bom. o senhor gravou a aula, né? A aula está gravada. Aí Isso, tá nós vamos sim. ter acesso, né? Sim. Depois eu vou
baixar o arquivo, vou disponibilizar para quem não pôde estar presente aqui, quiser ouvir, e fica à disposição depois, se vocês quiserem revisar, né, a gente pode colocar à disposição de vocês. Depois, quem não me mandou lá naquela lista, os nomes completos, coloquem lá bonitinho, nomes completos, para que eu possa logo mais enviar os certificados de vocês. Então, esse mês ainda, provavelmente, a gente vai fazer nosso próximo encontro sobre as personalidades paranoides. E a Ótimo. gente mantém esse ritmo, né? 1 encontro, 2 encontros por mês ali, acho que dá para a gente administrar junto com as nossas outras várias coisas que a gente tem que fazer da vida, né? Muito bem, gente, então agradeço vocês por mais um encontro, vamos em frente, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês, e até o próximo encontro ainda esse mês, quem sabe aí a gente volta a se falar, deixar para a última semana aí, mas a gente volta a se encontrar esse mês ainda. Obrigadão. Tchau, Grande gente. abraço para vocês, muito obrigado. Gente. Tchau, Boa abraço. sexta-feira, bom final de semana. Tchau. Até mais. Também. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Até mais.